E aí, minha audiência, como é que vocês estão? De volta aqui para gravar mais um vídeo para vocês, fora do meu habitat natural, meu estúdio de gravação. E agora vamos começar uma nova série que é o time ideal do século 21. Chegamos a um quarto de século, agora em 2025, ao final de 2025, estamos chegando lá. Então, vamos montar para todos os 12 grandes clubes do Brasil qual seria o time ideal. E vamos utilizar para isso o critério do Mariola Fight, que é aquele critério de pontuação que nós criamos, né? Onde temos 3 pilares: títulos, performance e identificação com a torcida. Olha, na montagem do time ideal, temos algumas regras. Por exemplo, tem que ter pelo menos 2 zagueiros ou o máximo de 3 zagueiros. Tem que ter pelo menos um lateral direito e um lateral esquerdo. É obrigatório ter um volante de contenção. E também meias podem ter 2 ou 3, assim como atacantes podem ter 2 ou 3. Por que isso? Para não ficar aquelas seleções ideais que o pessoal monta, né? E que tem 5 atacantes, 6 atacantes, o que seria irreal hoje em dia do futebol, né? E o primeiro time escolhido para esse vídeo foi o Atlético Mineiro, por ordem alfabética dos grandes clubes do Brasil. Então vou começar com o Galo. E para não tomar muito tempo, vamos começar logo pelo goleiro. Mas antes, deixa o seu like aqui no vídeo, se você gostar, claro. Compartilha com os amigos, mas principalmente, muito importante, se inscreve aqui no canal, dá essa força pra gente. Você vai ver agora, nesse vídeo, o carinho que a gente tem na nossa matéria que preparamos para vocês. Importante, decidimos escalar esse Galo num 4-3-3. E vamos lá, vamos dar início. Vamos mostrar agora então qual foi o Atlético Mineiro ideal do século 21, desse primeiro quarto de século, começando pelo goleiro, que o eleito foi São Vitor, com 1.515 pontos. Vitor, que ficou quase 10 anos no clube, 424 jogos, é o 10º jogador que mais defendeu o Galo, sofreu 450 gols, uma média de 1,06 por jogo. Ganhou 8 títulos, dentro deles o principal título da história do clube, a Copa Libertadores da América de 2013, onde teve participação fundamental. Entre prêmios individuais, foi considerado o 9º melhor jogador sul-americano em 2013 pelo jornal É o País, fez parte do time ideal da Copa Libertadores de 2013 e ainda por cima foi 2 vezes o melhor goleiro de Minas Gerais em 2013 e 2014, e ainda como jogador do Galo foi convocado para 14 partidas da seleção brasileira, jogou uma e esteve entre os 3 goleiros convocados para a Copa do Mundo de 2014, mas não atuou. Na lateral direita, Marcos Rocha fez 1.376 pontos. Jogou no clube aproximadamente 7 anos, fazendo 306 jogos, 13 gols e deu 33 assistências. Ganhou 7 títulos, dentre eles também a Copa Libertadores de 2013, além de uma Copa do Brasil, 4 campeonatos mineiros e uma Recopa Sul-Americana. De prêmios individuais, fez parte do time ideal da Copa Libertadores da América de 2013. Ganhou 4 prêmios craque do Brasileirão como melhor lateral direito e 2 bolas de prata da revista Placar como melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Ganhou 6 troféus Guará e 5 troféus Tele Santana, também como melhor lateral direito do estado de Minas Gerais. Foi convocado para 6 partidas da seleção brasileira nesse período e jogou 2 vezes. Na lateral esquerda, tivemos aí a confirmação de Guilherme Arana, com 1.441 pontos, como lateral esquerdo ideal desse século, desse quarto de século pelo Galo. Já são 5,5 anos pelo clube e segue atuando, que pode ainda aumentar seus números, né? Então, até o dia da gravação desse vídeo, eram 245 jogos, com 22 gols e 35 assistências. 9 títulos, sendo o Campeonato Brasileiro de 2021 o mais importante. Ganhou também a Copa do Brasil no mesmo ano, 6 campeonatos mineiros e uma Supercopa do Brasil. Recebeu como prêmios individuais a sua inclusão na seleção ideal da América do Sul de 2021 pelo jornal O País, a seleção da Copa Libertadores da América no mesmo ano, prêmio craque do Brasileirão como melhor lateral esquerdo 2 vezes em 2020 e 2021, 2 bolas de prata da revista Placar nesses mesmos anos. Nesse período em que defende o Galo, foi convocado para 22 partidas da seleção brasileira, jogou 13 e participou da Copa América de 2024. O primeiro zagueiro escolhido para o time do século 21 do Galo foi Leonardo Silva, que fez 1.189 pontos. Em 9 anos pelo clube, fez 390 jogos, marcou 36 gols, um zagueiro artilheiro realmente. 7 títulos, dentre eles a Copa Libertadores de 2013, além de uma Copa do Brasil, 4 campeonatos mineiros e uma Recopa Sul-Americana. Como prêmio,
participou do time ideal da Copa Libertadores da América de 2013, ganhou o prêmio Craque do Brasileirão de 2012, além de no mesmo ano ganhar também o prêmio Bola de Prata da revista Placar como melhor zagueiro. Além disso, ganhou 4 vezes o troféu Guará e 2 troféus Tele Santana. Nunca foi convocado para a seleção nacional. O outro zagueiro escolhido para o Galo do século XXI foi Hever, que fez 1.640 pontos no ranking do Mariola Fight. Com quase 10 anos no clube, foram 356 jogos e 32 gols, 12 títulos, o jogador com mais títulos pelo Galo, junto com os goleiros tradicionais e históricos João Leite e Cafunga. Dentro desses títulos tem uma Copa Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, 2 Copas do Brasil, 6 Campeonatos Mineiros, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. Foi eleito para a seleção ideal da Copa Libertadores da América de 2013. 2 vezes ganhou o prêmio Craque Brasileirão 2011 e 2012 como melhor zagueiro. Uma bola de prata da revista Placar. 4 vezes o troféu Guará e ainda 4 troféus Tele Santana. No tempo que defendeu o Atlético, foi relacionado para 19 partidas da seleção brasileira, jogando 8, e participou do elenco da Copa das Confederações de 2013, não atuando em nenhum jogo. Como volante, venceu Gilberto Silva com 774 pontos. Gilberto Silva começou sua história no Galo ainda no século XX, mas consideramos toda a trajetória dele pelo clube nessa avaliação. Foram 4 anos, 122 jogos, 9 gols. Ganhou 3 títulos, dentre eles a Copa Libertadores da América de 2013 e 2 campeonatos mineiros. Recebeu como prêmio individual o troféu Guará em 2002 como melhor jogador do estado de Minas Gerais no ano e o troféu Guará de 2001 como melhor volante, além de um troféu Tele Santana também em 2001. Como jogador do Galo, foi relacionado para 14 partidas da seleção brasileira e jogou em todas elas. E também foi titular durante a Copa do Mundo de 2002, onde o Brasil foi pentacampeão. Ele foi representante do Galo naquele título da seleção brasileira. Um dos meios dessa equipe é Bernard, que fez 888 pontos. Ele ainda joga no Atlético Mineiro, ou melhor, voltou. Ele jogou a primeira parte de 2010 a 2013 e voltou em 2024. E como ainda está no clube, pode melhorar seus números. Em 4 anos, foram 158 jogos, 24 gols e 21 assistências. E lembrando que até a data de gravação desse vídeo, 4 títulos, sendo uma Copa Libertadores e 3 campeonatos mineiros. Foi eleito o 9º melhor jogador da América do Sul em 2013 pelo jornal El País e ganhou o troféu Revelação do Campeonato Brasileiro em 2012. Ganhou também o troféu Tele Santana em 2011 e 2012 e o troféu Guará nos mesmos anos. Foi relacionado a 9 partidas para a seleção brasileira, jogou 5 e também fez parte do elenco da Copa das Confederações de 2013, onde não atuou em nenhuma partida. O outro meia não podia ser diferente, só podia ser ele, Ronaldinho Gaúcho, o craque da Copa Libertadores de 2013, o título mais importante do Galo. Além da Copa Libertadores, foram mais 2 títulos, o Campeonato Mineiro e uma Recopa Sul-Americana. Em 2 anos e meio de clube, foram 88 jogos, 23 gols e 30 assistências. Relacionado para 3 partidas da Seleção Nacional e jogou todas as 3. Fez 1.238 pontos e, nesses pontos, alguns prêmios individuais, como foi o artilheiro da Copa do Mundo de Clubes FIFA em 2013, melhor jogador da América do Sul em 2013, segundo o jornal El País, 4º melhor jogador da América do Sul em 2012 pelo jornal El País, melhor jogador da Copa Libertadores 2013, craque do Brasileirão 2012, melhor jogador, bola de ouro Placar 2012, craque do ano pelo troféu Tele Santana e troféu Guará em 2012 e 2013 como melhor meia também. E dentre os 3 atacantes, temos aqui o Hulk, claro, que em 5 anos do clube que segue jogando, ou seja, seus números ainda podem melhorar. Em 262 jogos até o momento dessa gravação, foram 129 gols que colocam ele como o 10º maior artilheiro da história do clube e o maior no século XXI. Ainda deu 48 assistências, 8 títulos, entre eles o Campeonato Brasileiro de 2021, onde foi o craque, o grande símbolo dessa campanha. Foi convocado para 2 partidas da seleção brasileira e jogou uma. Foram vários prêmios individuais, 4º melhor jogador da América do Sul em 2021 pelo El País, seleção da Copa Libertadores da América de 2021,
bola de ouro da revista Placar como melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2021, bola de prata da revista Placar em 2023 no Campeonato Brasileiro como um dos melhores atacantes, prêmio Craque Brasileirão melhor jogador de 2021, foram 2 troféus Guará, 1 troféu Tele Santana, ainda foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2021, da Copa do Brasil de 2021 e do Campeonato Mineiro em 4 oportunidades. É o 10º maior artilheiro da história do Galo, como eu falei anteriormente, e o maior artilheiro nesse século. Fez 1.496 pontos. Acompanhando o Hulk no ataque, temos Diego Tardelli, que fez 1.355 pontos em 5 anos e meio de clube, 230 jogos, 112 gols. É o 16º maior artilheiro da história do clube. Foram 7 títulos, Copa Libertadores 2013, uma Copa do Brasil, 4 campeonatos brasileiros, uma Recopa Sul-Americana. Foi convocado para 9 partidas da seleção brasileira e jogou todas elas. Entre os prêmios individuais, foram 3 bolas de prata da revista Placar 2009, 13 e 14. Seleção do prêmio Craque do Brasileirão em 2 oportunidades. Craque do ano em Minas Gerais 2 vezes, o troféu Guará deu esse título a ele. Craque do ano em 2 oportunidades também, de acordo com o troféu Tele Santana. Melhor atacante 3 vezes, tanto pelo troféu Guará quanto pelo troféu Tele Santana. E foi o melhor jogador da Recopa Sul-Americana 2014. E completando o trio ofensivo, temos Marques, que jogou 10 anos no clube, começou a sua trajetória ainda no século XX. Mas aqui, foram muitos anos no século XXI, e para ser justo com o Marques, nessa disputa com grandes jogadores, vamos considerar toda a trajetória dele pelo Galo. Tá? Começando lá em 1997, foram 386 jogos, 133 gols, o 9º maior artilheiro da história do Galo. 4 títulos, entre eles a Copa Comebol de 1997 e 3 campeonatos mineiros. Foram 9 convocações para a seleção brasileira, jogou todas elas. Foi bola de prata da revista Placar por 2 vezes, 99 e 2001. Craque do ano em Minas Gerais, troféu Guará, 1999 e 2001. E também craque do ano em Minas, de acordo com o troféu Tele Santana, em 2001 e 2005. Seleção mineira em vários anos aqui, foram em várias oportunidades, tanto pelo troféu Guará quanto pelo troféu Tele Santana. Ainda foi artilheiro do Campeonato Mineiro de 1998, fez 1.230 pontos, fechando o 11 ideal do século XXI do Atlético Mineiro. E aqui está a formação, num 4-3-3, vemos lá, Vitor, Marco Rocha, Leonardo Silva, Hever e Guilherme Arana, Gilberto Silva, Bernard e Ronaldinho Gaúcho, Hulk, Diego Tardelli e Marques. E aí, concordou com esse time do século do Galo? Mas e aí, quem ficou de fora e que fez muitos pontos aqui no Mariola Fight? Dentre os reservas, temos aqui, começando pelo goleiro Everson, que fez 815 pontos, mas segue atuando no Galo. Ou seja, será que na próxima eleição, já no meio século, né, em 2050, ele entra no time e passa o Victor? Vamos ver. Temos o Mariano também na lateral, que fez 659 pontos. Impressionante, 1.101 pontos do Júnior Alonso, zagueiro. Ele, se escolhêssemos uma outra forma de jogar, por exemplo, um 3-4-3, ele entraria nesse time para a saída do Bernard. Como escolhemos jogar no 4-3-3, ele acabou ficando no banco, mas a pontuação dele foi muito expressiva. Leandro Donizete fez 691 pontos, ficando até próximo do Gilberto Silva. O Luan fez 813 pontos, Zaratio 636 pontos, Guilherme, o 7º maior artilheiro da história do Galo, com 139 gols, fez 665 pontos. O Guilherme também começou a trajetória ainda no século passado, no século XX, mas a sua trajetória se estendeu até o século XXI. E o centroavante Jô, que fez também impressionante, 1.202 pontos, e mesmo com essa pontuação alta, ficou na reserva, foi um dos heróis do título da Libertadores da América de 2013, porém, na concorrência com Hulk, Diego Tardelli e Marcos, acabou ficando no banco. E aí, minha audiência, concordou com esse time ideal do Galo no século XXI? Se concordou, coloca aqui no comentário. Se não concordou, coloca também quais alterações você faria, principalmente você, torcedor do Galo. Quero ouvir de você, tá bom? Se gostou, deixa o like, não esquece de deixar o like no vídeo. Não se esquece de inscrever no canal, porque eu vou fazer também esse time ideal para todas as outras equipes grandes do futebol brasileiro, tá bom? E compartilha com os amigos. Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui.